Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, estimados ouvintes. Hoje temos connosco Ana Cristina Alves, que é coordenadora do Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau e tradutora de língua chinesa. Ana Cristina Alves é também a responsável por 2 programas da Rádio Freguesia de Belém, As Asas da Língua e Viagem pelo Museu de Macau. Bom dia, Ana Cristina. Muito bom dia, Maria do Rosário Freixo. É um gosto estar aqui consigo. Eu agradeço-lhe muito ter vindo com a sua poesia ao Já Leste um Poema Hoje. E eu agradeço imensíssimo o convite para estar aqui e ter a oportunidade de estar na Rádio Freguesia de Belém, que é uma rádio que já me é muito familiar por causa dos 2 programas, Nas Asas da Língua e Viagem pelo Museu de Macau, e agora poder estar aqui no Já Leste um Poema Hoje consigo. É um grande gosto. Com a sua poesia também, não é verdade? Muito obrigada. Ana Cristina, queria começar por lhe perguntar onde e quando, onde nasceu e onde cresceu. Ora bem, eu nasci em Moçambique, em Lourenço Marques, veja bem tão longe daqui, numa comissão do meu pai. O meu pai estava lá como militar, meu pai era do exército e conheceu a minha mãe, que era de uma família da Marinha, portanto, meu avô era da Marinha, e como se conheceu a minha mãe, apaixonaram-se, casaram, foram para a ilha de Moçambique e parece que eu nasci nesse ambiente lindíssimo da ilha de Moçambique. Depois, aos 8 meses, vim para cá, acaba a comissão do meu pai, venho para cá e, portanto, as lembranças que eu tenho da África não são muitas, são 8 meses de existência. Não me lembro de facto, mas há uma coisa que me marcou, que é o calor. Eu gosto muito de calor. De maneira que sempre que vem a primavera e caminhamos para o verão, eu sinto-me a ressuscitar. Só pode ser por esse ambiente. As raízes africanas. As raízes africanas, só pode ser essas raízes africanas. Depois cresci aqui, mas fui a Angola entre os 6 e os 8 anos numa outra comissão do meu avô, e do meu pai também foi. E portanto, numa comissão de ambos, estive com eles em Angola. Portanto, conheço também Luanda, onde estive. E regressei para aqui até aos 29 anos, quando parto para Macau. Parto com a minha filha pequenina, a minha filha é pequena, e estou lá sempre ligada ao ensino. Apesar de eu ser de filosofia, portanto licenciada, mestre e doutora em filosofia, os de filosofia antigamente, não sei se agora se mantém, tinham habilitação suficiente para dar português. E portanto eu fiz um exame do Instituto Camões na altura, que era até um exame bastante rigoroso sobre a língua portuguesa. Fui aprovada e mandada como leitora para Macau. Fui então para o Centro de Difusão de Língua Portuguesa. Depois, mais tarde, estive no Instituto Politécnico de Macau e depois estive na Universidade de Macau a dar aulas. E nesse tempo tive ao todo 10 anos em Macau. Tive a belíssima oportunidade de aprender chinês e, a partir daí, de exercitar a minha aprendizagem, porque foi uma felicidade e foi uma coincidência. Em 2007 estava como diretor do Departamento de Português em Macau, Alan Baxter, diretor do Departamento de Português, mas de origem australiana, só que casado com uma brasileira. E ele resolveu levar para a frente um projeto da professora Maria Antónia Espadinha, que era a anterior diretora do departamento, levar para a frente o projeto de fazer a criação de um mestrado de estudos chinês-português, português-chinês. E convidou o professor Yao Jingming, que traduziu os nossos maiores clássicos, que é subajamente conhecido. Além disso, em termos de poesia, traduziu Eugênio de Andrade praticamente todo, de maneira que até foi medalhado pelo Presidente da República por isso. E portanto, tive a felicidade de fazer parte da equipa do professor Alan Baxter, com o Yao Jingming e com, na altura, uma brasileira, uma docente brasileira, Márcia Schmaltz, que depois entretanto voltou para São Paulo, para o Brasil, e agora infelizmente já não está connosco, já não está entre nós. Mas
foi de facto uma oportunidade única, e durante 2 anos nós estivemos ali a preparar e a lançar um mestrado de estudos chineses português. Que frequentou? Que lecionei. E a aventura ainda foi maior. Isto porque havia muito poucas pessoas portuguesas, de nacionalidade portuguesa, a falar chinês em Macau. Eu tinha começado aqui os estudos na missão de Macau, mas na missão de Macau os módulos param. E, portanto, tinha recomeçado aqui os estudos, tinha começado lá a aprender chinês, depois vim para aqui para a missão de Macau, enquanto estive a fazer a tese de mestrado, e com a professora Wang Xiaoying e o professor Lu Yangping fui continuando os estudos de chinês. Depois regresso para Macau como professora do Instituto, como professora auxiliar do Instituto Politécnico de Macau, e aí continuo os estudos de chinês e vou para os níveis, fiz lá os níveis 3, os níveis 4 e os níveis 5 de chinês. Havia muito poucas pessoas com esta experiência do ensino de chinês e do estudo, não era ensino ainda, do estudo chinês. Mas justamente porque eu estudava chinês, convidaram-me na Escola Portuguesa de Macau em 1988 para dar uma turma de chinês a estudantes macaenses, mas também lá estavam chineses, mas só que eram chineses do sul de Cantão, e eu aflitíssima, a professora de portuguesa a dar chinês a chineses, quer dizer, a coisa, mas correu, mas foi bastante desafiante, foi uma experiência bastante desafiante. E depois, tendo em conta este percurso, quando em 2007 abrem os estudos de chinês na Universidade de Macau, o mestrado de estudos chineses, quem é que eles se lembram de convidar? A mim, que vou então juntar-me ao professor Yao Jimin e à Márcia Schmaltz, e arranca aí o grande projeto de mestrados, nós como docentes. Quer ler-nos um primeiro poema, Ana Cristina? Quero, sim, senhora. A poesia foi sempre cultivada para salvação da alma. Quer dizer, tanto a poesia como a escrita literária, quando a tensão é grande, nos momentos de tristeza, de confusão, como por exemplo foi o momento da pandemia, que foi um grande momento de confusão, nos momentos de tristeza, de confusão, eu agarro-me à escrita e sinto-me salva, sinto-me literalmente salva. Portanto, a escrita para mim tem funções terapêuticas, mas também sociais, ou seja, quando há ali um ponto muito difícil no nosso mundo, e desta vez são as guerras, que são pontos extremamente... Temos a guerra da Rússia e da Ucrânia, que é terrível. Depois temos a guerra no Médio Oriente com a faixa de Gaza, que é complicadíssima de explicar, porque é que a população da Palestina está assim, mas nós sabemos que houve antecedentes, e, portanto, mas tudo isto é uma situação extremamente complicada, e de maneira que nesses momentos de angústia recorre à escrita e escreve poesia. Exatamente. Quero então que eu lhe leia o primeiro poema. Sim. Bom, o primeiro poema terá mais a ver com uma experiência pessoal, menos arte voltada para a sociedade e mais arte como fim terapêutico, por assim dizer. Porque depois o segundo e o terceiro já é a arte voltada para a sociedade. E o quarto é outra vez voltamos à arte pessoal. Portanto, voltamos aos fins terapêuticos e a outro tipo. Então vamos começar por este voando, sem fim à vista. Caso desloques bem da pista, aprende depressa. O inferno também tem pressa. A desigualdade numérica combate-se no ar. Aprende ainda a sonhar. Cria uma paisagem diferente com o auxílio da tua mente. Muito obrigada. Muito obrigada, eu também. Portanto, aqui temos uma tentativa de uma lição de vida, de uma experiência de vida, e cada um interpreta conforme quer, não é? Portanto, não sei o que é que... Não sei, interrompia e ia dizer qualquer coisa. Não. Quando foi que começou a escrever poesia? Ora, o primeiro poema foi aos 13 anos, e foi dirigido ao meu pai e chamava-se Liberdade. Pergunta-me, onde é que está esse poema? Eu recebi esse poema mais tarde, mas
eu sou um bocadinho distraída. Eu não sei onde é que eu pus o papel. Perdeu o seu primeiro poema. Perdi o meu primeiro poema. Mas eu creio, a minha esperança é que a minha mãe tenha guardado em qualquer sítio, e porque ela mostrou-me, e estava entre os papéis do meu pai, porque entretanto meu pai também já não está connosco, já partiu. E a minha mãe mostrou-me o poema e disse: olha, este foi o poema que tu escreveste ao teu pai e que se chamava Liberdade, lê lá. E depois eu não tenho ideia de ter ficado com ele. De maneira que a minha esperança é que a minha mãe o tenha guardado, que é mais organizada do que eu. Tenho essa esperança. Quer ler no seu segundo poema? O segundo poema então chama-se, já se está a ver, A Afirmação da Ucrânia. Isto porquê? Seja a Ucrânia, seja Moçambique, seja Angola, vamos pensar nas nossas antigas províncias ultramarinas. Os países crescem, desenvolvem-se. Eu vejo os países, eu vejo a afirmação dos países à maneira de pessoas. Então vamos ver. A afirmação da Ucrânia. Os países são como as pessoas. Nascem, crescem, amadurecem, nem sempre em guerra, nem sempre em paz. Conquistando o seu espaço, sem qualquer embaraço. Apoiando-se em vizinhos, familiares e amigos, numa luta incessante contra os gigantes. No final, com sorte, caminham de cabeça erguida, num percurso vitorioso de vida. Bem, esperemos que a Ucrânia se consiga afirmar e vencer esta guerra, que realmente é uma guerra tão difícil, tão desproporcionada. Por isso eu falo de gigantes. Porque é desproporcionada? Porque a Rússia é um país muito maior do que a Ucrânia. E com muitos mais meios bélicos do que a Ucrânia. E é isso. E os ucranianos, quando partem para a guerra, eles partem para a guerra em sofrimento. Eles não vão com vontade de a fazer. Ou seja, eles vão porque são empurrados desde 2014 a fazê-lo por causa da cedência da Crimeia. Portanto, eles vão contrariados. Eles não queriam esta guerra. E eu li num tratado muito antigo, o tratado de estratégia mais antigo do mundo, que é chinês e que é de Sun Tzu, de um filósofo, de um estratega, de um pensador chamado Sun Tzu, e o tratado chama-se A Arte da Guerra, e em chinês é Sun Tzu Ping Fa. E eu li nesse tratado que normalmente vencem as guerras e as batalhas aqueles que não têm vontade, que sofrem quando estão na guerra, que lhes custa imenso ir para a guerra, mas que ao fim de muito tempo decidem-se, pronto, agora é que tem mesmo que ser e vou mesmo. E essas são as condições certas para se vencer uma guerra, não aqueles que partem vitoriosos já a pensar, não, isto vai ser favas contadas. Foi a posição dos russos. Favas contadas, não é? São favas contadas, mas não são. E afinal já lá estão há 2 anos. E portanto, isso é mais um sinal de que a guerra não era uma guerra à partida muito, portanto, que seria uma guerra que o que a ia travar, portanto, aquele adversário que vai para travar a guerra, quem tem a iniciativa, o conquistador pode perder, porque à medida que o tempo vai passando, que significa que a própria população local não está a favor de quem está a travar a guerra do lado conquistador e, portanto, assim sendo, pode haver essa possibilidade. Mas, mais uma vez, a desproporção numérica é imensa. Quero ler no seu terceiro poema? Sim, senhora. Aos que nunca desistem. E os que nunca desistem, tantos podemos ser nós, a Maria do Rosário, eu, a Mariana, aqui da Rádio Freguesia de Belém, ou a Sofia, que está lá dentro, aos que nunca desistem. Um sol a nascer ilumina e dá corpo aos fantasmas que queriam desaparecer. Na vida há que lutar, crescer no céu, em brilho e não ceder, cumprir o destino, até ao incandescente entardecer, em tons de laranja azulescer. Pulsar, pulsar para não se finar. É um poema bonito e os que nunca desistem merecem esta homenagem, não esta é? homenagem Mas por vezes é muito difícil não desistir. Ui,
não é? Porque, mais uma vez, vamos à filosofia chinesa. E os chineses, eles são muito bons do ponto de vista da filosofia existencial. Não tanto do raciocínio lógico. Isso aí é Wittgenstein ou outros. Mas, portanto, uma filosofia lógica é mais para o lado ocidental. Mas, do ponto de vista de filosofia existencial, eles são realmente muito bons. E eles dizem que as nossas vidas, nós conseguimos a harmonia quando conseguimos equilibrar as forças negativas e as positivas, mas que nunca nos conseguimos ver livres. É o yin e o yang. Mas aqui é injusto porque o yin é do lado feminino e é o princípio feminino e aparece do lado negativo. Mas, portanto, as forças positivas e as forças negativas nós não podemos nunca pensar que vivemos num conto de fadas sem personagens maus. Há sempre personagens negativos, não nos vamos chamar maus. Há sempre personagens negativos e nós não nos conseguimos ver livres da negatividade. Então, quem é que vive bem? Aqueles que conseguem equilibrar o positivo e o negativo, de modo a que o positivo se sobreponha ao negativo. Ana Cristina tem poemas publicados? Tenho. Então conte-nos a aventura da publicação dos seus poemas. Conto, sim, senhora. Foi uma grande aventura, porque tive que subir lá as minhas raízes, lá para o norte, lá para cima do país, lá, Faf. Ora bem, em Faf há uma editora só dedicada à poesia chamada Labirinto. Então, eu tenho um grande amigo que é um poeta conhecido e já tem obra publicada. E quando eu quis publicar o meu primeiro volume, eu não sendo uma poetisa conhecida, eu fui falar com ele e disse: António Graça de Abreu, António, tu diz-me o que é que eu hei de fazer para publicar um livro de poesia? E ele disse assim: eu tenho esta editora com quem trabalho, vou-te pôr em contacto. E eu então pus-me em contacto com o editor, João Pinto, e disse: olha, eu tenho aqui esta obra, gostava de publicar, vou-lhe mandar o texto para uma apreciação. Entretanto, já eu tinha pedido a apreciação ao António Graça de Abreu, que se sentou comigo a ver poema a poema, de maneira que foi ali uma apreciação mesmo fina. Foi um trabalho de equipa muito engraçado. E depois eu faço-lhe um grande agradecimento, e depois escreveu-me o prefácio, e eu fiz assim um grande agradecimento, foi muito importante. E então publico Migrando, chama-se a primeira obra, 2020, Migrando pelos Dias, Diário do Correr da Vida entre 2015 e 2020. Ou seja, apanha um período em que eu regresso de Macau. E da última vez que eu estive em Macau a viver, porque já estive lá aqui em outubro num congresso de sinologia do fórum, o primeiro Fórum Internacional de Língua Chinesa e Portuguesa, e eu fui apresentar uma comunicação no lado chinês, em chinês. E os professores todos muito sábios chineses olharem para mim, eu só espero que eles compreendam o que eu estou a dizer, mas acho que sim. E então, eu acho que o risco também é importante na vida, ou seja, tenho amigos que são inteligentíssimos, super perfeccionistas, muito melhores do que eu em vários campos, mas que não abrem a boca e por isso não sabem, as pessoas não conhecem porque eles não se expõem, porque o perfeccionismo é tal que eles estão sempre a corrigir-se, a querer melhorar e às vezes ficam calados e depois as pessoas não os conhecem. Eu sou uma atrevida, sendo uma atrevida até faço comunicações em chinês para chineses, mas é um bocado de atrevimento, eu reconheço, de maneira que... Bom, então o primeiro livro é isto, venho de Macau em 2015 e entre 2015 e 2020 como é que eu me readapto aqui depois de muitos anos fora, ou seja, depois de ir e vir e não estar quieta como os pássaros. Portanto, tenho uma alma migrante, vem muitas vezes e encontro no movimento inspiração, inspira-me cada vez que eu vou. Nem que seja uma viagem de 15 dias, eu venho inspiradíssima dessa viagem. É mesmo, as viagens lavam-nos a alma, não é? É mesmo. E podemos estar muito aborrecidos com isto, com determinada situação, mas vamos viajar, esquecemos tudo. E voltamos com uma alma nova, com uma alma lavada, como dizem muito bem.
O segundo livro, Visitações, é na sequência, foi publicado também com a editora Labirinto em Faf, e Visitações é na sequência da pandemia, mas tem história. Quer dizer, eu estive em casa e eu tinha uma obra que queria publicar uma investigação sobre as divindades, mas eram divindades que metiam divindades taiwanesas e a obra nunca é publicada, porque aqui me disseram, não vamos publicar uma obra que tenha a ver com divindades de Taiwan, nem pensar. Em Portugal, editores portugueses me disseram isso. Eu disse, mas eu fiz um trabalho tão engraçado sobre as divindades de Taiwan, o que é que eu vou fazer? Agora, as divindades de Taiwan coincidiam muitas com as de Macau. E então, o que eu fiz foi, no fundo, a partir do meu sentir, um sentir enclausurado em casa, em tempo de pandemia, andar a rezar aos deuses. E rezava aos deuses de uma forma poética. De maneira que este é o segundo livro que é publicado em 2022. Visitações. Tem até partes de poemas em chinês, partes de poemas em inglês e partes de poemas em português. Porque isso foi uma coisa que me ficou de Macau. O crioulo macaense, que é a língua minoritária, que é o patuá, do ponto de vista histórico, é uma mistura de línguas com a base do português. E com a evolução, este patuá hoje já é a língua falada pelos macaenses, já tem muito mais inglês, chinês e português. Já não são as línguas asiáticas, mas já é mais português, inglês e chinês. E eu, como estive muito tempo em Macau, também herdei este trilinguismo, por assim dizer, entrou-me no meu sangue cultural. E, portanto, alguns dos poemas das Visitações estão em inglês, chinês e português, né? Então é uma obra trilingue. Não é toda, é só um capítulo, que é o capítulo dedicado ao clássico das mutações, por causa da adivinhação, a adivinhação em chinês. É melhor pôr certas partes em chinês, porque ninguém entende, embora tenha notas de rodapé a explicar o que é que quer dizer, mas em chinês fica assim, aquele ambiente mesmo misterioso da adivinhação. Não é muito... Esse capítulo é de difícil compreensão. Aliás, eu ofereci a obra a várias pessoas e tive feedback da minha família e os mais racionais da minha família disseram-me assim: gostamos imenso do livro, mas há ali um capítulo, o capítulo 7º, que é o capítulo dedicado à adivinhação, que é muito difícil de se entrar. É também uma grande leitora. Existe algum poeta que a tenha marcado mais, com o qual mais se identifique? Ai, sim, eu sei que... Bem, estamos em ano de Camões, não é? Estamos nos 500 anos de Camões e eu adoro Camões. Camões lírico. Enfim, eu reconheço que o Camões é épico, é muito interessante, mas o lírico vai-me direto ao coração. E, portanto, é o Camões lírico que eu realmente aprecio. Camões, Fernando Pessoa, em Fernando Pessoa ortónimo, Fernando Pessoa heterónimos, e depois mais contemporâneos. Sofia de Melo Breiner. Eu acho que é uma grande poetisa, é de facto. E Natália Correia, com quem eu me lembro de ter tido, era miúda, e de ter tido um desentendimento com ela. Ela era fantástica e porque continua viva entre nós, não é? Mas ela era muito forte, tinha umas opiniões muito fortes. E eu era miúda e era muito atrevida. E então, um dia encontramos-nos e a discussão vai cair em... Eu adoro aquele poema: ó, subalimentados do espírito, que a poesia é para se comer. Eu acho que ela tem poemas lindos, fortíssimos. Bom, mas então a conversa vai recair entre chamar poeta e poetisa. E eu dizia: poetisa! Não há dúvida nenhuma, poetisa! E ela, muito zangada comigo: poeta, porque o poeta não tem sexo. Isso é que tem. Aquilo foi uma discussão. A Cristina considera-se uma poetisa. Poetisa. Poeta é para os senhores. Na minha língua, poeta é para os senhores. E eu até tenho estudos nas questões de género, portanto não se pode dizer que eu não seja feminista, porque eu sou uma feminista diferente, ou seja, o meu feminismo não é um feminismo pela igualdade, não é dizer que o homem e a mulher são iguais, é dizer que o homem e a mulher são diferentes e ainda bem que são. Portanto, é um feminismo pela diferença, mas não deixa de ser feminismo.
Quer ler-nos o último poema, Ana Cristina? Quero, sim, senhora. Então, o último poema. Bom, tenho que enquadrar aqui só uma explicação. Como sabem, os portugueses são useiros e vezeiros no amor ao fado. E eu também gosto muito de fado. Mas eu adoro fado, mas é um fado já adaptado à minha geração, ou seja, Amália. Eu acho os poemas da Amália lindíssimos. Mas há um grupo chamado Amália Hoje, que coloca o fado com world music, ou seja, em que aparece o fado, aparece a guitarra portuguesa, mas também aparecem os tambores africanos e também aparece uma série de instrumentos. E num fado não deixa de ser fado por isso. Ora bem, a saudade, que é essencial para o fado, existe sempre. E isto faz parte da nossa alma. Mas há várias maneiras de ler a saudade. E a maneira que eu vou-vos trazer aqui de ler a saudade não é, com certeza, aquela que as pessoas que apreciam a saudade e a filosofia tradicional da saudade talvez não se identifiquem muito com esta maneira que eu vou apresentar. Mas esta, para mim, é a única saudade que faz sentido. Agora, bom, vou então. Saudades do futuro. Que não se olhe para trás. Aponte-se para a frente, de olhos postos no futuro. Sempre para a frente, sempre adiante, em passos firmes, rumo à esperança. Assim devemos seguir, numa quase eterna dança. Saudades de ontem, daquele passado, tão triste e magoado? Saudades, sim, mas do futuro. Muito obrigada, Ana Cristina, por ter vindo ao Já Leste um Poema hoje. Muito obrigada eu por me ter por estar aqui e por me ter convidado. Foi um gosto estar aqui consigo no Já Li um Poema hoje. Já leste um poema hoje, eu já li alguns hoje, 4 poemas hoje, mas foi um gosto para a audiência que aqui está. Foi um gosto estar aqui consigo, Maria Rosado do Rosário. Obrigada. Este foi o programa Já Leste um Poema hoje, em que foram lidos poemas de Ana Cristina Alves. Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vir lê-los ao Já Leste um Poema hoje, por favor envie um e-mail para radiobelém@jf-belém.pt. E assim me despeço. Até para a semana. Fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?